Queridos, graça e paz. Irmãos, eu estou bastante inquieto hoje. Eu preparei aqui meu sermão. Como vocês veem aqui, 10 páginas digitalizadas, organizadas, para pregar para vocês essa noite. Mas há algo que vem me inquietando como pastor há um tempo, especialmente depois desse período que nós tivemos aqui tão turbulento em nossa cidade com as eleições. E diante de algumas questões que vêm sendo vistas, que a gente vem sentindo na igreja, eu vou guardar meu sermão para a semana que vem. Eu vou pregar 3 textos que eu acabo de anotar aqui no púlpito, porque eu sinto que nós precisamos parar muitas coisas e nos voltarmos urgentemente para Deus. Eu sei que hoje há muitas pessoas que estão viajando, eu sei. Muitos irmãos viajaram, está tendo uma prova em Alagoas que muitos jovens aqui estão fazendo, alguns pais estão acompanhando, alguns outros irmãos estão cirurgiados, pelo menos há 2 pessoas que estão cirurgiadas, que eu saiba aqui da igreja esse final de semana, há algumas pessoas que estão com virose, outras estão fazendo coisas que só Deus sabe. Eu sei que quando chega dezembro, a nossa agenda fica muito cheia, e é confraternização, é compromisso, é viagens, é metas para se bater, é relatórios para entregar na empresa, na escola, é uma infinidade de coisas e que de fato todos nós ficamos muito ocupados e que naturalmente nós não conseguimos manter a mesma frequência de sempre. Mas já alguns domingos eu percebo uma baixa frequência na igreja e isso como pastor me preocupa demais, porque ou de fato nós precisamos voltar a pregar o 4º mandamento e ser incisivo em dizer a mesma coisa que tanto já dissemos, alertamos e republicando nos grupos, ou talvez seja o sinal de que o pastor tem que ir embora, que a igreja não está caminhando como deveria caminhar. Mas nós temos uma solução bíblica para isso. E aqui pensando durante o culto e observando o que vem acontecendo em alguns domingos especificamente, eu queria ver com vocês hoje 3 textos. Não será pregação expositiva, vou guardar para a semana que vem. Vamos começar por 2 Crônicas 7:14, depois Salmos 119, 136 e finalizar com Isaías 58. Vamos ouvir esses 3 textos e ouviremos o que Deus tem a nos alertar. Especialmente aqueles que estão de casa nos acompanhando. Ouça atentamente a palavra do Senhor. Eu não costumo dar sermão em cima da hora, nem pregar sermão que eu não preparei. Mas eu tenho plena convicção e consciência de que o Espírito Santo de Deus, ele fala à sua igreja quando ele quer, através da palavra. E eu já provei disso muitas vezes. Eu já experimentei disso muitas vezes na caminhada, onde na hora do culto eu tive que mudar o sermão porque eu não estava me segurando, tamanha a pressão que eu senti de Deus para pregar outra coisa. Vamos fazer isso agora. 2 Crônicas 7, do 11 ao 22 inicialmente. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei,
e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes, e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei para longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e montejo entre os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta casa, para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Deus amado, nós louvamos o teu nome, teu bendito, poderoso e santo nome, por esta noite. Mas nós pedimos nesse instante, Senhor, vem falar ao nosso coração. Eu sei que o Senhor não é Deus de confusão, não é Deus de desordem. Eu creio que tu és o Deus que fala, Deus que usa com a autoridade do Espírito Santo os teus servos para pregar a tua palavra, tão somente a tua palavra. E eu peço que nessa noite, apesar da minha muita fraqueza, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e venha falar à tua igreja nessa noite. Aos que estão aqui, aos que estão em casa nos assistindo nesse instante, aos que haverão de assistir essa transmissão em momento oportuno, outrora, fala, Senhor, à tua igreja. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos de fato te agradar, nós queremos de fato oferecer um culto que seja válido, não apenas uma apresentação, mas um culto que seja válido e que seja agradável ao Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Chega mais um fim de ano e algumas alegrias, mas também algumas tristezas por vezes fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada no nosso coração. Esses dias pensando sobre isso e diante do que nós temos visto com o passar do tempo, não só aqui em Bom Conselho, mas em muitas igrejas, em muitos lugares onde eu tenho conversado com colegas pastores e visto algumas situações, tem sido notório a maneira como o povo de Deus se comporta de maneira tão despretensiosa ou desonrosa para com a presença do Senhor. Tem se visto dia após dia um crescimento que o próprio Jesus já havia proferido no seu sermão profético, um esfriamento por parte dos crentes como nunca houve na história. Nós temos acompanhado, irmãos, dia a dia, como que as pessoas estão vivendo uma vida religiosa, mas ao mesmo tempo buscando outros deuses, se atolando em práticas pecaminosas diversas. Aqui no texto que nós acabamos de ler, em 2 Crônicas 7, versículo 11 até o 22, nós temos um momento muito curioso e um texto muito conhecido, especialmente o versículo 14 por nós. Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, nós decoramos esses versículos, nós temos esse versículo em nossa mente. Mas eu quero que você preste atenção, porque logo após Salomão acabar de construir a casa do Senhor, diz o texto que Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, versículo 11. Houve prosperidade, houve crescimento, tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi idealizado, aconteceu. De noite, o Senhor aparece a Salomão. E ouve a oração de Salomão, versículo número 12. Nesse instante, após Deus aparecer a Salomão, ele vai dizer: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, agora vocês precisam orar e clamar a mim. Deus agora abençoa Salomão de modo que ele consegue prosperamente efetuar todo o trabalho, toda a obra e construir aquela grande casa. Deus ouve a oração e vem a ele de noite respondendo a ele audivelmente o seu pedido, a sua oração.
mas agora já lhe dá um alerta. Tudo que você pediu, tudo que você desejou, está feito, foi cumprido, eu abençoei. Essa casa será chamada minha casa, será casa de oração. Eu estarei aqui, mas se porventura eu enviar gafanhotos, se eu cessar as chuvas, se eu enviar peste no meio do povo, vocês precisam orar, se humilhar, buscar-me, se converter dos seus maus caminhos, para que eu ouça a oração de vocês. Logo em seguida, ele vai dizer no verso 16: eu escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Os meus olhos vão estar fixos aqui nessa casa. Então perceba que há um favor de Deus, uma benevolência do Senhor para com Salomão na construção do templo e na prosperidade de tudo que ele fez. Mas logo em seguida Deus já dá um alerta: cuidado, cuidado com a prosperidade, cuidado com a minha benevolência ou com as bênçãos que eu estou derramando sobre você, para que você não se ensoberbeça, para que você não se esqueça. Mesma coisa que acontece lá em Deuteronômio capítulo 4. Deus vai dizer ao povo: olha, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês tenham cuidado, para que quando entrarem lá, vocês não digam assim: foi o meu braço que fez isso, foi minha mão que fez isso. Não se esqueçam que fui eu que conduzi vocês durante 40 anos. A mesma ideia Deus agora traz aqui em 2 Crônicas 7. Cuidado, para que não se esqueça que foi eu que fiz isso. Por quê? Verso 17. Quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, eu vou confirmar o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com teu pai, Davi. Porém, verso 19, se vos desviardes, deixar os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes, servirdes a outros deuses e adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. Deus agora diz: tenha cuidado, porque se você fizer segundo o que eu ordenei, eu vou abençoar você. Mas no momento em que você parar de fazer isso, se desviar dos meus caminhos, deixar meus estatutos, deixar meus mandamentos que eu vos prescrevi. Quais mandamentos? Êxodo 20, os 10 mandamentos estavam lá, predispostos para o povo seguir e obedecer. Se vocês pararem de fazer isso, começarem a servir a outros deuses e adorardes, eu agora vou arrancar vocês da terra que eu coloquei. Deus está sendo claro com o povo: eu coloquei vocês nessa terra, mas eu também vou arrancar vocês daí se vocês não tiverem cuidado. Isso acontece, irmãos. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 2, o profeta faz ameaças ao povo, alerta do pecado do povo. Logo em seguida o povo é levado para o cativeiro babilônico e passa lá 70 anos sofrendo de novo a escravidão. O povo que outrora foi levado para o Egito e passou 400 anos ali na escravidão, agora de novo é levado à escravidão por mais 70 anos na Babilônia por causa do pecado, porque abandonaram os estatutos do Senhor. E Deus agora diz a Salomão: cuidado, não se desvie dos meus mandamentos, porque eu vou arrancar vocês dessa terra. A prosperidade que eu dei, eu vou tirar, eu vou reter, e vocês vão viver na miséria novamente lá na Babilônia. Além disso, diz o texto ainda, que além de tirar da terra, versículo 20, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e montejo entre os povos. O templo que era motivo de orgulho para Salomão e para todo Israel, veja que grande templo nós construímos. A glória foi tão grande na construção do templo, estava tão belo aquele templo, que todos estavam admirados com aquele lugar. Mais tarde os discípulos chegaram a dizer: veja que grandes obras na construção de outro templo. O povo se admirava, olhava para o templo e dizia: nossa, de fato Deus tem abençoado esse povo, veja a prosperidade deles. Só que Deus vai dizer: se vocês não obedecerem os meus mandamentos, eu vou lançá-los para longe da minha presença e vou tornar vocês em provérbios e montejo entre os povos. Desta casa agora tão exaltada,
todo aquele que passar por ela pasmará e dirá: por que procedeu assim o Senhor para com esta terra e para com esta casa? Provérbio que seria dito entre o povo era: eles eram grandes, mas agora foram reduzidos a nada. Construíram uma grande casa, mas agora virou entulhos. Por que Deus fez isso com eles? Por que chegaram a esse ponto? Quando nós olhamos para a história da Reforma Protestante, como que o protestantismo impactou toda a Europa, e olhamos para a história do cristianismo hoje lá na Europa, nós ficamos pasmos com o que aconteceu àquele povo, irmãos. Dezenas, centenas de milhares de templos foram vendidos, foram derrubados, transformados em boates, em bares, em shopping centers, em lugares de festa, de balada, em outras atividades comerciais. Todos os dias nós temos visto, e para quem gosta de acompanhar as notícias evangélicas do mundo afora, e algumas páginas específicas publicam essas notícias sobre o que é que está acontecendo com o mundo evangélico, com os protestantes pelo mundo afora, com o cristianismo, melhor dizendo. Nós temos visto notícias de igrejas históricas, grandiosas, sendo vendidas porque não resta mais ninguém. Isso é um problema histórico do povo de Deus. Isso não é de agora não, irmãos, pós-pandemia. Não é. Já naquele tempo o Senhor dizia a Salomão: tenha cuidado, porque esse grande tempo pode virar entulho. Eu posso arrancar vocês daí, se vocês abandonarem a minha presença, se vocês começarem a servir outros deuses. Da casa tão exaltada, o Senhor fará com que todos fiquem pasmos diante da humilhação que ela haverá de ir. Versículo 22. Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. Qual o problema todo que é relatado aqui? Adoraram outros deuses, seguiram a outros deuses. Eu gosto muito dessa expressão bíblica: se apegaram aos outros deuses. A ideia de se apegar aos outros deuses, ela nos lembra um processo progressivo, que é alguém que começa flertando com o outro, depois vai se namorando, noiva e casa. O pecado, ele faz exatamente isso na nossa vida. Primeiro nós flertamos com ele. Nós damos uma olhadela para ele. Nós achamos ele interessante. Depois nós ficamos namorando, a ideia de ficar paquerando aquele pecado. Depois começamos um relacionamento sério, pois essa prática começa a ser habitual. Fazemos um compromisso, noivamos. Depois nos casamos e a consequência do pecado é a morte. Morte espiritual é a principal delas. E é exatamente o que Deus agora está dizendo ao povo. Vocês se apegaram aos deuses. Aquele povo devagarzinho, de pouquinho, foi abandonando os mandamentos, quebrando os mandamentos. Não, mas Deus é misericordioso, não tem nenhum problema. Uma música de Teresa Cristina, antiga, em ritmo de forró, que ela diz assim: tem nada a ver, isso é normal. Eita negócio que faz crente se dar mal. Devagarzinho o pecado vai entrando na nossa vida, práticas pecaminosas vão fazendo parte do culto, da igreja, da nossa vida religiosa. De a pouco nós estamos não mais apenas paquerando o pecado, mas estamos andando de mãos dadas com ele, vivendo uma vida totalmente dupla. E aqui nós começamos a perceber o grande mal que pode sobrevir a qualquer igreja, quando o povo de Deus começa a andar de mãos dadas com o pecado. Qual a solução para isso? O verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar. 3 coisas que o povo deveria fazer no aspecto de buscar a Deus. Mas depois vem a mudança, se converter dos seus maus caminhos. A urgente necessidade que nós temos de um despertamento espiritual na vida da igreja passa por esse processo: se humilhar diante do Senhor, orar, buscar ao Senhor. Talvez tenha faltado isso aqui
eu vou conclamar a igreja para uma campanha de jejum e oração. Talvez nós tenhamos deixado, irmãos, com que a nossa carne, com que as influências do mundo, com que o dinheiro, as muitas ocupações, as más influências tenham dominado a nossa vida, tenham dominado o nosso dia a dia, tenham dominado o nosso linguajar, o ambiente de convívio que nós estamos, e de pouco em pouco nós estamos nos afastando de Deus, pois é exatamente assim o caminho do pecado, progressivo, mas crescente. Cada dia um passo para mais longe de Deus. Nós precisamos urgentemente se humilhar, orar, buscar ao Senhor. Depois, se converter dos seus maus caminhos. Abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí vem o segundo texto. Vá lá para Isaías capítulo 58, por favor. Isaías capítulo 58. Um texto que tantas vezes eu já publiquei no domingo pela manhã no grupo da igreja. Mas parece que não foi suficiente e a gente vai ler de novo. Isaías 58, nós vamos ler apenas 4 versos. Verso 3 e 4, depois o verso 13 e 14. Isaías 58, verso 3 e 4, depois o verso 13 e 14. Diz assim, sobre a observância do dia do Senhor e do jejum. Vejam aí. Dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Aqui nós temos um outro problema, em um outro contexto profético. Lá em 2 Crônicas 7,14, Deus manda o povo humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar ao Senhor. É a máxima que é expressa em 2 Crônicas 7,14. Aqui, o povo estava fazendo isso. Curioso porque o versículo 2, o povo tinha prazer de buscar o conhecimento do Senhor e ir até a igreja. É um outro contexto. Só que eles estavam vivendo uma vida religiosa desassociada da prática. Os mesmos que estavam no templo adorando o Senhor, buscando a orientação do Senhor, deixavam os seus escravos sendo oprimidos. Se omitiam de trabalhar no dia do Senhor, mas colocavam gente para trabalhar no seu lugar. Não seguia a recomendação que Êxodo 4, Êxodo 20 vai nos dar. Nem você, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem animal nenhum fará trabalho nesse dia. Agora eles estavam preocupados em fazer o seu serviço, em entregar sua adoração ao templo, mas os demais da sua casa estavam impedidos de fazer isso. Depois, diz o texto que eles também jejuavam. Além de estarem presentes na igreja, no templo, eles também faziam jejuns. Mas Deus não respondia o jejum. Deus não ouvia a oração, porque a Bíblia diz que cada um cuidava do seu próprio interesse. Cada um estava pensando em si mesmo. Estavam presentes no templo, mas isso era para contenda, para rixa, para ferir com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir sua voz no alto. Depois, no versículo 13, versículo 14, nós encontramos o problema dessa situação do povo de Deus. Por que esse povo orava e Deus não ouvia? Por que eles estavam nessa situação de crentes religiosos na igreja, mas uma vida totalmente alheia à bondade, à misericórdia, a Deus ouvir sua oração? Verso 13: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Irmãos, nós pecamos não apenas porque a frieza espiritual toma conta de nossa vida e nós não mais anelamos ao Senhor, mas porque nós também profanamos o dia do Senhor com uma facilidade tremenda. Veja, 2 Crônicas 7,14 fala sobre buscar ao Senhor. Desejo, anelo, o povo tem que buscar, tem que se humilhar, tem que orar, tem que se converter dos seus maus caminhos, é a busca pelo Senhor.
Agora em Isaías 58, o que é que nós temos aqui? O zelo pela prática, pela constância, para não profanar o dia que não é nosso, mas que é de Deus, e como nós somos falhos nisso, irmãos. Quanto que eu tenho alertado, do quanto que eu tenho falado, quanto que eu tenho comprado até briga por conta disso. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 136, diz algo que deveria permear nossa mente, nosso coração. Deveria ser a prática diária de nossa vida, nós que de fato somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Salmo 119, 136 diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Se deveria haver alguma coisa em nós que nos inquieta, que nos traz comoção, que nos dá agonia, que nos dá desespero, é de vermos o povo de Deus não guardando a sua lei, tratando as coisas de Deus como de somenos, tratando dos seus próprios interesses como prioridade. Qual é o resultado disso? Frieza espiritual, distanciamento do Senhor. Quando nós não entendemos o perigo que é quebrarmos a lei do Senhor, quebrarmos os mandamentos do Senhor, não buscarmos devidamente, não reverenciarmos devidamente, o resultado disso é frieza espiritual. Davi vai dizer: torrentes de águas estão brotando dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. É triste, irmãos, quando eu vejo o desprezo de muitos crentes pelo dia do Senhor, pelo próprio Deus, preferindo buscar seus próprios interesses, preferindo fazer suas coisas para a sua própria prosperidade, mas deixando pouco a pouco o Senhor de lado. Por isso que, 2 Crônicas 7,14, a exortação de Deus é clara ao povo: se vocês se desviarem de mim, começarem a se apegarem a outros deuses, eu vou tirar vocês dessa terra, e eu vou fazer vocês saírem desse templo, e vocês serão motivo de vergonha para os povos. Deus alerta o seu povo, por quê? Porque Deus sabe que nós somos propensos a fazer isso. Deus sabe que qualquer coisa vislumbra a nossa visão. Qualquer promoção de trabalho a gente já se apega e a gente já se esquece do Senhor. Perceba que muitos dos nossos ídolos não são de barro, não são de madeira, não são de gesso, como nós condenamos dos romanistas. São ídolos que estão arraigados no nosso coração. Riqueza, corrupção, promiscuidade. Nós condenamos uma idolatria alheia, quando na verdade há muitos ídolos arraigados ainda dentro do nosso coração. Deus ainda não é a prioridade máxima de nossa vida. A gente quebra a sua lei por qualquer besteira. A gente troca Jesus por qualquer 30 moedas de pratas, como fez Judas. Você se escandaliza porque Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata, mas nós fazemos isso por muito menos. Por muito menos nós negligenciamos o dia do Senhor, nós negligenciamos a frequência na igreja, nós negligenciamos a leitura da Bíblia, a oração, a buscarmos ao Senhor, por muito menos. Qualquer coisa que encha os nossos olhos, que nos traga um maior conforto financeiro, que nos traga um prazer maior, que nos traga uma diversão melhor, a gente já larga o Senhor. Vamos aproveitar isso aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, esse povo vai ver minha presença. Mas se esse povo não fizer isso, eu vou fazer esse povo sair do templo, sair da terra, e vão ser motivo de vergonha para as demais pessoas. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para que a frieza espiritual não tome conta do nosso coração. Se desviardes o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, irmãos, eu não entendo. Tem dia que eu estou que nem Davi, não consigo entender como é que o crente não deseja estar na presença de Deus com o povo de Deus. Eu não entendo. Eu não entendo porque é que as pessoas têm tantas prioridades no dia do Senhor, menos o culto ao Senhor. Nós que somos crentes deveríamos anelar e desejar o domingo, assim como alguém que está 7 dias sem comer nada. Não estou dizendo que você só vai se alimentar na igreja. Isso é religiosidade. Você pode em casa ler sua Bíblia, orar, fazer seu jejum, fazer sua oração. Pode. Mas é mandamento guardar o dia do Senhor. Não é a mesma coisa ficar em casa, em frente a uma televisão, ouvindo alguém falar,
do que estar aqui com o povo de Deus cantando, louvando, abraçando. Não é a mesma coisa, nunca foi, nunca será. Deus nos manda congregar. Nós sentimos falta disso na pandemia. Por que agora já banalizamos? Eu lembro no início da pandemia, muita gente orando, que saudade da igreja. Voltamos às atividades da igreja. E o povo se acostumou a assistir de casa, a cultuar de casa, que não existe cultuar de casa pela internet. Você pode oferecer seu culto pessoal ao Senhor, mas não existe não, culto online. A gente transmite o culto, mas você cultua com o povo de Deus. Você adora com o povo de Deus, até porque a ideia de culto é ajuntamento. Nós temos o culto particular, que é exigido de todos nós, e o culto público, onde o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor. Por isso que o texto vai dizer do profeta: desviar o pé de profanar, cuidar dos próprios interesses, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra. Por que nós não nos deleitamos nesse dia? Por que nós inventamos tantas desculpas para enchermos a nossa agenda nesse dia? Eu fico impressionado como que as pessoas têm tempo de ir para a academia, têm tempo de fazer seu exercício físico todo dia, tem tempo de fazer sua viagem, de fazer seus passeios, de visitarem parentes e amigos, de irem para a confraternização, de se deslocar de um lado para outro, viajar daqui para acolá, ir na rua fazer um lanche, passear numa praça, ir na praia, ir no sítio, andar de cavalo, fazer uma coisa, fazer outra, mas no domingo eu não tive tempo, eu não pude, eu estava um pouco cansado. Claro, você não se preparou para isso. Você não teve com o seu coração desejoso de buscar ao Senhor, porque você já está apegado a outros deuses, a outras coisas que demandam mais atenção, mais tempo, mais esforço, mais energia. Você vem oferecer a Deus o resto no domingo à noite? Deus também não quer. Nós dedicamos toda a nossa energia, toda a nossa força, todo o nosso empenho no nosso trabalho durante 6, às vezes 7 dias na semana, e quando chega o domingo à noite a gente está morrendo. Deus também não quer o resto da sua energia. Deus quer de nós prioridade. Por isso que o texto vai dizer: cuidar dos próprios interesses, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, não, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Aqui nós temos um princípio de culto que é estabelecido pelo profeta. O princípio de se desviar do mal, é claro, buscar ao Senhor, fazer desse dia um dia deleitoso e honrado, não fazer sua própria vontade, mas também nem falar palavras vãs. A ideia é que nós vamos almejar e nos preparar para estarmos na presença do Senhor com todo o empenho de nossa vida. E só não iremos, e só não faremos isso em última instância, quando de fato não for possível, porque Deus sabe das nossas condições, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe das nossas dores, o Senhor conhece. Mas muitas vezes nós temos energia, empenho, tempo para tantas coisas, menos para buscar ao Senhor. Muitos que dizem assim: eu não tive condição de estar no domingo à noite na igreja, amanhã às 5 horas da manhã eu encontro na academia. Eu não tive condição, eu estava isso, aquilo, outro, eu precisei fazer isso, mas logo cedo está cuidando do seu próprio corpo. E Paulo vai dizer que o exercício físico para o corpo ele é pouco proveitoso, mas a piedade em tudo proveitosa. Se nós precisamos cuidar do nosso corpo, que somos templos do Espírito Santo, e precisamos fazer isso mesmo, por que nós não cuidaremos de buscar ao Senhor? Por que nós profanaremos o pé no dia do Senhor? Por que nós não desejaremos, não almejaremos ao Senhor? Eis a razão, irmãos, pela qual o culto às vezes parece ser frio, disperso, entediante. A gente entra frio, sai frio. A gente não almeja por isso. A gente não se prepara para isso. A gente já chega na casa de Deus de toda forma, de todo jeito, como se estivesse chegando em casa. Como que Deus falará ao nosso coração? Como que nós sentiremos o poder majestoso de sua presença se nós o tratamos de maneira desprezível?
Se nós o desonramos quando o mandamento diz que a gente deve honrá-lo, como? Como você será impactado e transformado se você não se prepara para isso? Nós precisamos, irmãos, urgentemente orar pelo despertamento espiritual. Nós temos visto, irmãos, o como que o diabo tem agido no meio das famílias, tem destruído casamentos, tem esfriado a fé de pessoas, tem gerado rebeldia no coração, porque não vigiam, não são vigilantes, não priorizam ao Senhor, dão ao Senhor o resto do resto. É o resto do tempo, é o resto da energia, é o resto do dinheiro, é o resto de tudo. Mas depois, te amo, Deus. Mas nada, que amor é esse? Que amor é esse que dá a Deus o resto? O resto que você tem, Deus não quer isso. Buscar ao Senhor primeiro. Ele deve ser buscado em primeiro lugar, primeiro o reino de Deus, primeiro a sua justiça, depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai deixar de fazer, mas primeiro é Deus e as primícias para o Senhor. Nós precisamos de um despertamento espiritual. Orarmos ao Senhor, nos humilharmos ao Senhor, estarmos atentos aos mandamentos do Senhor, pois se profanarmos os seus mandamentos, Ele nos fará sair da terra. Ele nos fará sair do templo que Ele mesmo ergueu. Ele nos fará motivo de provérbio, de opróbrio, de vergonha, porque nós não atentamos para o compromisso que nós devemos ter com Ele. Não troque Deus por qualquer coisa. Não negocie sua comunhão com o Senhor, seu compromisso com o Senhor, por migalhas, por moedas de prata. Não negocie por lentilhas aquilo que Deus tem dado a você como um grande privilégio. Lá em Hebreus capítulo 10 diz: entremos, irmãos, com grande trepidez na presença do Santo dos Santos. Hoje nós temos o privilégio de fazer o que nossos irmãos no Antigo Testamento não tinham: falar diretamente com o Senhor, sem precisar de alguém para levar um sacrifício e mediar a conversa. Porque quando Cristo morre, o véu é rasgado e todos agora podem se chegar no templo e conversar com Deus através de Cristo, porque o que Cristo fez já é suficiente para a gente ter diálogo direto com o Pai. Isso é um privilégio que nós temos e a gente despreza. A gente acha que é de só menos, é de menos importância. Se eu tiver tempo, se eu tiver descansado, se eu não for para o sítio hoje, se eu não for tomar um banho de praia, se eu não fizer isso, talvez eu apareça lá. O esfriamento espiritual tem tomado de conta da igreja, porque nós não temos atentado para a recomendação do Senhor. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? Palavras vãs. Deus vai dizer isso aqui. São crentes que a boca passam a ser conversas tolas. De vez em quando, em um rápido diálogo com uma pessoa, você percebe como a mente e como o coração está no mundo. A conversa é só dinheiro, trabalho, é investimento, é aquilo outro. É maledicência, é fofoca da vida dos outros, é a preocupação com o que fulano fez, o que fulano disse, com o que fulano vestiu, o que deixou de vestir, de onde estava, para onde foi, para onde vem, o que comprou, o que deixou de comprar, quem não pagou. O coração está distante de Deus, só fala palavras vãs, é grosso, é ignorante, fala palavrão, é adultério, é falta de cumprir os deveres na família, tantos outros males que a gente tem visto dia após dia crescer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir, vou abrir as portas dos céus, eu vou ouvir a oração que é feita nesse lugar. Se nós quisermos que Deus ouça a nossa oração, se nós quisermos ver uma ação diferente de Deus na nossa vida, ser de fato transformados por Ele, termos a presença dEle agindo em nós com intensidade, com graça, com misericórdia, nitidamente, nós precisamos o buscar, irmãos. Não religiosamente para cumprir uma tabela de final de semana, mas com todo o nosso coração, com todo o nosso deleite, com todo o nosso ser, desejar esse dia. Então é tempo de você que está acompanhando de casa a transmissão, que não veio porque não quis, deixar de quebrar o quarto mandamento, deixar de desonrar o Senhor. Você deve vir para a igreja, não é para encher banco não, que isso pouco nos importa para Deus. Você deve vir porque Deus lhe manda fazer isso. Porque Deus é honrado quando você faz e desonrado quando você não faz. É por Deus, é para o Senhor que a gente precisa fazer isso. Estarmos atentos, irmãos. Aquele que está em pé, diz Paulo, ore, vigie, cuidado para não cair. Nunca pense que você vai permanecer forte em casa.
lé da ilusão. É tola essa ilusão. Não, eu estou em casa, pastor, mas eu estou orando ao Senhor, eu estou lendo a Bíblia. Duvido um crente que passa um mês, um ano, 2 meses em casa sem vir na igreja, voltar mais avivado do que ele estaria se estivesse frequentando dominicalmente os cultos na semana também. Duvido. Não fica. Porque vai se ocupar com outras coisas. São muitas as distrações. São muitas as distrações. Então, cuidado, aquele que está em pé, ore, cuidado, vigie para que não caia. Quantos que outrora eram tão fervorosos na fé, mas foram pouco a pouco esfriando e hoje estão aí, sem forças até mesmo para voltar, para se levantar, de tão distantes que estão de Deus. Então, que nessa noite, irmãos, nós possamos buscar ao Senhor um coração sincero, contrito, arrependido. E eu queria convocar a igreja tanto a um clamor quanto a um jejum. Clamor nós faremos agora, de joelhos. E o jejum nós faremos ao longo da semana. Amanhã cedo eu jogo no grupo as instruções de como nós devemos proceder. Clamar para que Deus avive nossa igreja. Para que Deus desperte o povo. Para que Deus mexa na mente, no coração das pessoas. Para que nós tenhamos fervor em estar na presença do Senhor. Para que a gente tenha alegria de estar na presença do Senhor. Nós devemos celebrar, nós devemos buscar ao Senhor com alegria. Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria e de contentamento. Mas para muitos parece que é um peso, uma obrigação, o resto do resto. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Deus nos convoca a urgentemente buscarmos a Ele. Buscarmos a Ele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. É tempo da gente se arrepender, orar, buscar ao Senhor e abrir mão dos nossos próprios interesses, cuidar das nossas coisas. Estou dizendo com isso, não entenda isso, que você nunca mais vai viajar, que nunca mais vai... Claro, há dias e dias. Há dias e dias que a gente está viajando, não tem como correr desesperadamente, sair e chegar aqui na igreja. Não é isso, não. Não é esse tipo de sacrifício que Deus quer, não. Sacrifício religioso, não. É uma disposição do coração a buscar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a ter anseio, desejo para estar na casa de Deus, sem que seja necessário, na segunda-feira de manhã, eu ter que estar mandando mensagem, venha para a igreja, por que é que não veio? No seu coração deve haver um desejo latente de estar buscando ao Senhor, não por causa de pessoas, não por causa de homens, mas por causa da extrema necessidade que nós temos de Deus. Vamos orar por isso? Vamos clamar ao Senhor por nossa igreja, por todos os crentes, clamar ao Senhor por avivamento, por despertamento espiritual, para que a gente cada dia mais, irmãos, esteja de fato na presença do Senhor, sabendo o que nós estamos fazendo e por que é que nós viemos aqui. Vamos orar nesse instante. Ó Deus amado, nós nos colocamos em Tua presença nessa noite, com o nosso coração contrito e quebrantado. Tantas vezes, ó Pai, nós temos pecado contra o Senhor, negligenciado o Teu dia, negligenciado os Teus mandamentos, desobedecido às Tuas ordenanças. Dai-nos, ó Deus, o mesmo sentimento de Davi, que de fato nossos olhos possam derramar torrentes de lágrimas, porque os homens não obedecem à Tua lei, não ouvem os Teus mandamentos, negligenciam as Tuas ordenanças, estão preocupados em cuidar dos seus próprios interesses, dos seus próprios afazeres, angariar mais recursos para si mesmo, deixando o Senhor, a Tua casa, a Tua palavra, os Teus mandamentos de lado. Tem misericórdia dessa igreja, Pai. Não permita que venhamos, ó Pai, sair de dias de glória para humilhação e opróbrio. Liberta o Teu povo. Resgata aqueles que estão dia após dia se entregando a práticas pecaminosas, vivendo um cristianismo dúbio, atolado em práticas que te desagrada, que te desonra, que envergonha o Teu evangelho. Oh Deus amado, santifica essa igreja, purifique esse povo, a começar em mim, que de fato o Teu nome seja revelado, exaltado, magnificado através de nós, que não sejamos, ó Pai, jamais seduzidos pelo engano do pecado que nos leva à frieza, mas que o Teu Santo Espírito possa avivar dia a dia o nosso coração,
para desejarmos, anelarmos, buscar a tua presença mais do que qualquer outra coisa. Ó Deus, desperta-nos, ó Pai. Aviva a tua obra. Desperta esses crentes do sono espiritual, da preguiça, da frieza, das muitas desculpas. Deus amado, tem misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, faze-nos ver a tua ação poderosa, sobrenatural, agindo nos corações, movendo as mentes, movendo os pés, para não caminharmos para o pecado, mas para ansiosamente caminharmos para a tua casa, desejando, anelando a tua presença. Desperta a tua igreja, aviva a tua igreja. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.